Aí, pessoal, Tá valendo, hein? segunda parte da palestra do professor Ricardo aí, pode começar. Vamos lá. Vamos falar de transistor de pressão, Lars. Isso aqui era uma Duster 1.6. Engrossa a linha. Melhor assim, né? Isso era uma Duster 1.6 com sensor de fase. O sensor de fase estava na admissão só, certo? Nenhum DTC, marcha lenta instável, já indica que o carro fora de ponto, tá? Só que entrei com o scanner, quando o carro está fora de ponto, a primeira coisa que a gente vai olhar no scanner, o mapa. Tem que estar alterado, 275 de mapa. Nenhum DTC, nada, mas eu tô vendo que o problema é ponto, a gente vê. E qual que é o agravante? Acima de 2.000 RPM você no carro liso, mas de 1.300 a 1.600 RPM você não andava com o carro, ficava assim, ó, chacoalhando. Cadê o Hélio? É, sou eu. Eu lembro o seu nome, né? Você não lembra, mas eu lembro o seu. Você liga aí, viu? Não sou Hélio, não. Tem outro Hélio aqui também. Não fica um negócio desse. Ar vapor? É do seu Antônio lá. Ah, do seu Antônio, é verdade. Quem é mais antigo que já pegou aqueles Monza que tinha válvula EGR quando estava furada? Aquelas... Pegava. O que acontecia? O que acontecia com o carro? Ficava em Em que rotação? Não dava aqueles... Mesmo sintoma. Não precisa ter... O scanner não me ajudou, porque não deu DTC, não deu assim, aí, o valor do MAP dentro. Só que assim, aí vem o conhecimento mecânico. Experiência, né? Exatamente. Eu bati o pé e falei, pode tirar ele para fora de ponto desse carro. Mas deixa eu primeiro o trânsito para ver. Aqui eu consigo ter alguma conclusão de alguma coisa aí? Só que não tem catalisador entupido. Nada ainda, porque eu acelerei o carro, né? De certeza. Só isso. Então, não dá para saber, né? Só isso. Nem isso aí dá pra saber. Não tem conclusão nenhuma, eu tenho uma imagem. Só que daí tem as réguas, tem o Paulo dá até o treinamento do gabaritop, não é isso? Tem as réguas, não tem o MT Pro, não tem esse daqui. Tudo bem, mas a maioria tem hoje em dia os gabaritos, né? A VEM tem, todos tem. Você tem que ter. Engraçado, a gente escolhendo lá, se ele tá tudo aqui, ó. Tá. A gente tava prestando atenção. Ficou legal. Esse carro tá fora de ponto ou não, gente? Olhando aqui. Quanto que tem que dar os 180 graus dele? No meio da rampa, não dá? No meio da rampa. Tá certo? E aí, no caso, ele tá fora do ponto, mas tá adiantado ou tá atrasado aí? O que você acha? Esse carro é duplo comando. Então, tem que entrar, não. É assim, gente, a gente tá aqui pra conversar. Gente, é conversa, trocar ideia. Assim, não Pode é- errar, pode falar. Não precisa ter Esse medo, negócio gente. de palestrinha não fica não, velho. Nós tem que ser legal pra todo mundo, assim, troca de conhecimento. Troca de conhecimento. Se esse carro tivesse adiantado no comando de escape, qual que seria a imagem que ia ruim? Se fosse no escape, ele estaria lá na faixa, lá Na onde é? O 180. No meio da rampa, 180. não tá dessa não, ele estaria aqui. Vai lá, vai naquela lá, cara. Ele tá gravando. Vai naquela lá, vai naquela lá. Vai lá. No meio da rampa, Eu peguei um 180. caso de um semelhante que ele, no escape, ele veio, aumentou isso aqui. Muitos trocaram o catalisador e tudo, e quando ele estava fora do ponto, e era, eu peguei de um pico, essa imagem até o Paulo me solicitou para mim, né? Então ele estaria aqui e... Aí você fez em modo gravação? Tá, tá, show. Ele sobe ali no... E aí o que é? O que é esse ponto aqui? Isso aqui, o escape ele tá os gases está sendo expelido e ele vai estar aumentando se ele está retardando essa pressão aqui dentro, ele vai ter que, aonde muitos pegam, a gente dá para pegar catalisador entupido aqui, mais coisas, ele vai retardar esses gases lá dentro e a gente vai conseguir ver por aqui. No caso, aqui, o que é esse ponto no tempo do motor? É isso que eu quero saber. Overlap. Fechamento dos... Overlap, cruzamento de válvula. Se eu tivesse
carro aqui, quando eu tenho um ponto Fecha uma válvula. adiantado, ele vai estar sempre para a esquerda. Se eu estou com um ponto aqui no caso eu estou adiantado aqui, né? Porque ele está para frente, está para a direita. Então se ele estivesse para a esquerda, estaria adiantado, né? Então ele está atrasado. Então. Adiantado. Mas em qual válvula é? Admissão ou escape? Isso. Aqui é admissão, porque se eu tivesse o problema Não tô te apertando. Não, olha. a gente está tratando Não. assim, ó. Se eu Eu vejo tivesse, todo mundo falando disso daqui. E eu vejo pouca gente entender direito isso daqui. Me desculpa se eu falar. tivesse problema no escape, eu ia estar aumentando, retardando os gases aqui, né? Vejo. Quando você adianta uma válvula de escape aberta, o que você fez? Em que posição que o pistão? O pistão está como? Se eu estou adiantando, Aqui, ó, os 360. quando O que é os 360 graus? Quando eu tenho um pistão, a gente vai fazer um teste de cilindro. Vamos lá para analógico. Quando eu vou ver se eu tenho uma válvula de escapamento ou de admissão, eu peguei o problema com TVA, eu peguei lá a imagem. Eu quero ter certeza, eu vou tirar o cilindro, eu vou tirar porque de repente aqueceu um cabeçote, vem traz para mim fazer o serviço. Peraí, só prejudicou o cabeçote ou prejudicou o motor embaixo? Como é que eu vou fazer isso? Eu desço o cilindro, porque quando ele ocorre a combustão lá dentro do motor, o motor ocorreu, o cilindro ele não vai abrir a válvula logo, ele vai descer mais ou menos no meio, ele vai estar ainda, as válvulas vai estar fechadas. Ali eu vou injetar pressão ali dentro para eu saber se eu tenho problema nos anéis, né? Porque de repente A ovalização do cilindro. a ovalização e o anel se deu problema, se tem risco, alguma coisa. Eu desço ele porque ainda estou com a válvula fechada. Injeto pressão lá dentro, mas a aula é tua, pai. Não! Saída pela direita. O João saiu rapor, quer dizer, o Hélio saiu rapidinho. Quando o bigode tem Santana e Love, hein, velho? Ô, Ricardo, aí é o cruzamento das válvulas, o fechamento Isso. da de escape e a abertura da admissão. Exatamente. Certo? O pistão que está subindo, E a válvula tá aberta. de escape tem que estar o quê? Aberta, ele está expulsando, ela fechou, está adiantada, ela fechou antes, aí dá sobrepressão no cilindro. A gente tá, Aumentou. dentro do cilindro. E aí ela ficou fechada e a pressão. Aumentou a pressão. Coloca na lateral, já dá pra ver a pressão lá. Bota a pressão que vai dar aí. E a questão aí do 180 em relação à rampa, ao meio da rampa, isso aí é regra? Sabe, muita gente. Não. Aí depois que botou a duração de comando, aí Qual a pergunta, Lucas, que você fez aí, pessoal? Vamos lá. Às vezes as pessoas têm como ponto de regra, né, os 180 graus ali, que tem que bater no meio da rampa, no início da rampa de exaustão, né? Isso aí é regra? pra nenhum motor. Só Mas falam que os 8 válvulas a maioria é se você não tem variação de comando, mas duplo comando não. Duplo comando não, daí tem variador, tem tucho hidráulico, tem compensação de óleo para usar, temperatura do motor. Toda vez que você vai pegar um símbolos no motor que tem tucho hidráulico, cada hora ele vai dar um ponto. Abertura de escapamento aqui. Por quê? Porque o tucho é hidráulico, cara. Agora carro com regulagem mecânica não. Se você pegar um carro, você quer saber se a válvula está mais folgada ou mais apertada, com o transtor de pressão eu consigo saber. Que é mecânico, agora o hidráulico não, tem variação de pressão interna dele. Óleo baixo, um monte Então essa conversa que tem que ser no ponto tal, tem que fechar no ponto tal com o tucho hidráulico, esquece. Mas aí eu vi essa imagem, como que eu matei aqui, ó. O pistão aqui dos 360 já estava descendo aqui, ó. Aqui é o PMS, né? Ó, de primeira volta. aos 380 mais ou menos, vamos estar batendo, vai. Válvula de escape aí, ó. Aí mais ou menos que ela foi fechada. Ó o atraso que tem. Isso foi modo gravação? Foi gravação? Eu vou colocar lá, depois o software Ainda fala. vai falar pra você, o válvula de escapamento, tal pra frente. Eu conheço o motor, gente. Esse carro não tem sensor de fase no comando de escapamento. Se tivesse, ele ia falar. Com relação fase, banco 1, banco 2, aí tem que ver. Mas carro com 4 cilindros em linha tem banco 1 e banco 2?
Tem ou não tem? Tem sim. Como que o motor é dividido? Cara é mal. Como que o motor é dividido? Ali ele tá falando assadinho, vai lá pra você. Por isso que eu falo, às vezes você vai falar, só motor V6 que tem banco 1 e banco 2. Não, senhor, gente. Como que determina o banco 1 e banco 2? Gêmeos, 1 e 4 e 2. O motor é dividido em dois. Moto ultra, eles se usam muito quando você vai pegar a injeção, ele identifica 4 cilindros, bancada Não 1 tem. e bancada 2. Entendeu? Então, mas a maioria hoje em dia tem. Duas bancadas. Até então, até os mais modernos aí, BMW, Mercedes, usam dois Dois sensores de bancos. detonações. Justamente, ele pega pelo sensor de detonação. 2 e Exatamente. 4 cilindros. O nego fala a mão da maré. Maré, Se tiver maré, pode mandar pra ele lá. Pode mandar. Oxe, eu adoro. 20 válvulas. Não, tem maré de brinquedo, pode ser nem gosta. No caso, uma pergunta pro Renato. Brincadeira. Quando o carro tem as folhas variáveis, quando ele atua adiantando ou atrasando? Depende do que você quer do motor, projeto, software aí, quem determina é o software, né? Quando eu estou pegando o pé na carne, Depende. Parado uma coisa, andando a outra. Variador, se for um variador, se o carro é turbo, se o carro não é turbo. Mas quando o carro é turbo, em alta velocidade, você tem um variador de pressão. Quando você acelera, o que acontece com a turbina? sim, mas Ela entra. O comando de escape tem que adiantar ou atrasar em carga? Não precisa entender de turbo, tem que entender de motor. Quando você dá uma sobrepressão interna dentro do motor, você tem que fazer o quê? Você tem que aliviar essa pressão, não tem? Tem que tirar. Na alta velocidade, você estoura o motor. Tá certo? outra coisa. pergunta Para que serve o variador de fase? Para você otimizar a entrada de água no motor. Agora, Em regime, se você precisa. tá, porque o Fit tem válvula EGR e não tem variador de fase. Não sei. Não, então, entrando nesse senso aí de... variador de Variador fase, de o fase. variador de fase está no carro quando é duplo DVT, está para atuar no cruzamento de válvula para diminuir a temperatura dentro da câmara de combustão para não produzir o NOx. Sim. Quando a gente tem um comando de válvula em plena carga, jamais ele vai adiantar, sempre ele vai atrasar. Depende do projeto do motor, né? Em plena carga, Quando você dá carga, ele adianta, depois ele atrasa, ou não? não, Ele só atrasa, você acelera, ele atrasa, ele só atrasa? o carro em toda plena carga até onde eu conheço. Não, mas quando você começa a acelerar o carro, ele faz o quê? Ele está ali no ponto, ele não vai adiantar, ele está Não ali no atrasa, ponto. porque ele vai aumentar o fluxo de ar. Ele já parte dali daquele ponto. Eu nunca peguei indo para Quem tem frente. carro que atua na marcha lenta por quê, então? É o Zônix que atua na marcha lenta. Adiantando, Não, ele atua na marcha lenta. adiantando. Os Onix. Nós estamos falando aqui Atua sobre na marcha lenta. que o comando está ali. Eu nunca vi ele ir para frente. Ele sempre vem para trás. Eu nunca vi. Mas por quê? Quando você vem atrasar, você está atrasando, o que está acontecendo no motor? Se eu não fizer isso, eu vou aumentar a pressão, vai dar. Quando você atrasa um acionamento no motor, o que você vai fazer dentro do cilindro? Num câmbio de admissão, o que você vai fazer dentro do motor? Você vai ter mais ar ou menos ar nele? Eu vou estar colocando menos ar lá. Em que situação? Não, menos ar você vai ter. Mais ar, pô. Eu aumento, eu otimizo e logo depois eu tenho que voltar para a posição. Depende do regime projeto. Tudo é projeto, tudo é projeto, tudo é projeto. Tudo depende Entendeu? Do projeto. A calibração do sistema, exatamente. No normal do nosso dia a dia, a gente não vai pegar comando adiantando, não. No que está chegando até a gente aqui, Mas assim, parado, geralmente atrasa. Andando ele adianta. Porque eu peguei aqui bastante. No projeto. Geralmente a linha turbo vai adiantar. Adiantar, Eu tô adianta. falando para você aliviar a pressão do cilindro. É isso. Porque como que você alivia a pressão? Pelo comando de Pelo escape. comando de escape. Você não vai voltar para a Isso aí. admissão. A saída tem que ser. Eu tô falando, não tem. Você tem que conhecer. Então é projeto, gente. Exatamente. Vamos lá. Continua. Continua, Ricardo. Vamos embora.
Bora que tá dando fome. E vamos ver o... O mercado tá fechando. Não, aqui fecha não, mano. Aqui tem essa função, né? Sou do interior. Aqui não fecha nada, O filho. espelho, por que ele não fez o espelho da... Um cara tá tentando mais ver que tá indo. Não, só pra ficar com a viração. Não cai não. Cai nada, tá de boa. Não cai nada. Ó, aqui ele já me mostrou que tava fora de ponto, ó. Tá vendo aqui, ó? De novo. Ele tinha que ter aberto aqui, ó, a válvula de escape. Onde ela abriu? Ela tinha que ter fechado aqui, ó. Onde ela veio fechar? Então ele tinha que abrir em 180 aí? Não abre 180. Tem que abrir antes. Ele vai te Aí falar... é projeto. Quantos graus tem que abrir uma válvula? Uma duração do comando? Não sei não. Manda aqui. Quantos? Vai complicar a gente. No mínimo. O motor funcionar. O pessoal diz aí que é 138, 145. De acordo com só o comando, né? Mas se for de acordo com o virabrequim, tem que ser quantos graus? Aqui ele está fazendo uma conta de acordo com o vira, né? 180 graus, eu consigo abrir uma válvula de admissão? Escape? Primeira volta. Que motor que tem que abre com dura 180 graus com o comando? Eu não conheço nenhum, conhece algum ar? Não. Não conheço nenhum, não tem tempo. Não tem que sair de 0, 180, ele não sai antes do 0 e vai depois do 180, então tem que ser no mínimo 200 graus. Não tem comando 288, não sei. 288 graus de duração. Esse é preciso porque os tuchos é mecânica, é comando de competição, de performance. Mas com tucho hidráulico tem variação, né? É só o fato assim, gente, esse caso aqui foi simples porque eu conhecia só de funcionar o carro, porque a gente já tem experiência, mas não é um caso fácil de arrumar. Entendeu? E a hora que eu tirei, se você olhar o comando, o cara colocou com a ferramenta o comando, só que a ferramenta deve ser, ou tá torta a ferramenta do cara, alguma coisa assim. No mínimo o cara aperta a ferramenta com a polia da frente com a ferramenta e entorta. Porque você olhando, tem os dois câmbios ressalto maior pra cima, né? Meu, eu ia colocar a ferramenta e não encaixava. Mas, meu, foi um pelinho só, cara. O carro zerou. Mas aqui ele já mostra aqui, ó, a variação. Olha lá. Ô Ricardo, o variador não compensava? Olha Esse lá. carro não tem variador, né? Não tinha? Esse carro é fixo, né? Esse carro não tem variador, é a polia fixa, né? Aquele motor. E na potência de motor, ô Ricardo, na potência de motor deu pra perceber também? Aí? Aqui, ó. Mexeu na... Será que ele mexeu na... O escape aqui. Esse? Hein, cara, só recapitulando aqui o começo da explicação da falha, esse carro não gerava DTC no... Não, porque o comando de admissão tava dentro. E o fase só vai na admissão, não tem escape. Entendeu? Só que assim, o aparelho não falou pra gente, mas o conhecimento fala. Sim. Você tá vendo que ela tá fora de ponto. O motor tá chacoalhando pra caramba. Cara. Mas ele falou ali, você viu que ele falou, né? Válvula de escapamento fora de... Ele fala. Ali embaixo, falou embaixo. Só que o MAP na lenta dá... Ele perdeu a potência do motor também, ó. Ó, Lucas, por A que o potência do MAP motor, tá 57. enquadrado? A admissão estava certa. A admissão tá Não dentro. chegou. E o MAP lê o quê? O coletor de admissão. Aqui, ó. É isso aí. Se tivesse adiantado o comando, o MAP ia estar como? Por quê? Ué. Antes de dar descarga, ele está gerando a contrapressão do escapamento. Pronto. Viu como o diagnóstico vai fechando? Mas ali é a admissão, né? Isso aí, gente. Pode ser. Ó, o software mostrou, tá vendo que tá, ó, não tá saindo. Sim, então imagine já. Agora vamos colocar, quando eu coloquei o carro no ponto. Não, mas eu vou te mostrar depois.
Mostra, mostra. Aí ele já falou, ele escreveu. Né? Escreveu. Ele fala pra você embaixo, ó. Vamos ver ali. Ó, só por aqui, ó. Onde tem que ser os 360 aqui, ó. Lembra que o 360 tá andando aqui, ó? Isso No aí. meio da rampa? Isso mesmo. Isso sim é uma regra. Para esse motor, Os sim. 360, o que é o 360? É o meio do cruzamento de válvula, entre a abertura da válvula de admissão e o fechamento da válvula de escape. Que eu tenho na minha cabeça um número fixo, é uns 20 graus para cada lado, mais ou menos, não é regra que eu tô falando, mas eu tenho essa noção. Que dificilmente um comando vai ser mais que um outro, né, irmão? Assimétrico. Como Vai ser mais, tem carro que é, tem carro que é. Mas é igual aquele gráfico lá de... Outro gráfico lá. Na comparação, É, eu nesse vou aí, ó. mostrar, você vê. Perfeito. Qual que é o... Esse é o bom, esse é o bom. Esse é o bom. De carta de comando dele. Aqui, ó. Já não mudou, ó. Perfeito. Ficou certinho. Agora eu vou colocar pra Perfeito rodar ali, ó. Você vê lá, o overlap ali já tá no ponto. Esse aí é o sinal. Depois que eu corrigi o ponto. Ó, e você vê, Ricardo? E como que eu fiz isso aí? Muito fácil. Dá mais trabalho tirar a capa da frente. Nem tirei correndo do lugar, nada. Só virou como Só atrás. soltei a Vira o comando porta, atrás. Só para enquadrei e já era, filho. E você vê, se você vir na margem interior, ele fica Igual diz o Hélio, né? Deu pra ver umas moedinhas, né? Hélio não, João. João. É isso aí mesmo. Ah, eu gosto de você, viu? Seu cara, Você falou. Você cara. você tá bem com o Carlos. Beleza, gente? Era isso aí que eu tinha que falar. Espero ter Demorou. ajudado Parabéns, vocês. velho. Agora é break? Vamos fazer o seguinte, vamos